Oi, gente. Eu queria trazer mais uma reflexão nesse podcast e cujo tema, ou título, melhor dizendo, é o que Deus pode fazer por meio de um ninguém. Eu pensei sobre e cheguei a esse título quando eu fui convidado, certa vez, a levar uma mensagem num congresso sobre evangelismo lá na cidade de Teresópolis. Eu me lembro que na época eu preguei sobre crenças que podem nos impedir de exercermos, nós cristãos, exercermos a nossa vocação cristã na prática evangelística. E eu falei sobre como cristãos muitas vezes são paralisados por crenças pessoais não bíblicas, não verdadeiras, sobre Deus, sobre si mesmos e sobre a sua vocação. Para explicar a vocês o que me veio à mente, ao coração naquela época, eu me lembro da analogia que usei como exemplo acerca da vida de Moisés, segundo uma frase de Dwight Lyman Moody. Moody dizia que Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém, depois ele gastou 40 anos aprendendo que não era ninguém, para, enfim, passar 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer por meio de um ninguém. Falando acerca das 3 etapas da vida de Moisés, que, segundo a Bíblia, viveu 120 anos. Moody foi um homem assim muito comum de sua época, um sapateiro de Boston, que pregava usando sempre palavras muito simples. Ele era um homem pobre, sem estudos, mas consagrou a sua vida ao ministério de Cristo e se tornou um dos maiores evangelistas da história. E ele dizia que Moisés viveu sob esses 3 períodos. Primeiro, Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém. Ou seja, no primeiro período de sua vida, vivendo sob as luzes do palácio de Faraó, Moisés achara que era alguém. Ele havia tido a vida poupada de forma milagrosa pela astúcia de sua família e pela providência de Deus. Moisés fora criado pela filha do Faraó, rei do Egito. Você sabe, ele cresceu no palácio sob total cuidado e proteção, teve a melhor alimentação, experimentou a melhor e mais completa educação, vestiu as melhores roupas, tornou-se membro da família real, frequentador da mais alta corte e aristocracia. Ainda assim, possivelmente tinha certa noção de que Deus cumpriria a promessa sobre o seu povo Israel e quem sabe, talvez, em algum momento de sua vida, ele ouvira sua mãe dizer em sua infância que Deus utilizaria de sua vida para isso, de forma heróica. E aí, como diz lá o texto bíblico, certo dia, a certa altura, ele arvora conhecer a realidade de seu povo e diante da primeira oportunidade, Moisés lança a mão de seu conhecimento e força e resolve por achar que a libertação de seu povo se daria pela força de seus braços. Lê do engano. Ele não é reconhecido pelos seus e, além de tudo, agora se tornara um homem perseguido por cometer um crime. E aí você sabe, Moisés foge. E aí Moody fala que vem a segunda fase de Moisés. Ele gastou 40 anos aprendendo que não era ninguém. Nesse segundo período da sua vida, então, Moisés, fugitivo, confinado a um trabalho modesto como pastor de animais para seu sogro, no meio de um deserto, longe de seu povo natal, Moisés entende, por meio da obscuridade de tudo isso, que ele não era ninguém. Agora o grande Moisés encontra-se em Midian, uma cidade situada em um deserto lá ao noroeste da Arábia. Do palácio, das honrarias, da proteção, dos recursos, da boa vida, para o deserto. Longe de seu povo, longe de sua casa, longe de seus benefícios, fugitivo, errante, quase nômade.
aquele que tinha como preocupação de vida apenas a boa educação, a fim de, quem sabe, herdar parte do governo de um império, agora encontrava-se como cuidador de animais que não eram nem de sua propriedade, no meio do deserto, levando-os de pasto em pasto, sob sol e chuva, dia após dia. Da riqueza do ouro do palácio para a poeira do chão do deserto. Aqui foi o lugar em que as ilusões de Moisés ruíram. Ele se vê como de fato é e como todos nós somos. Nada diante de circunstâncias adversas da vida. E aí Moody diz que Moisés vai experimentar a terceira fase de sua vida, onde a frase que Moody diz é: Moisés gastou 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer por meio de um ninguém. Do meio do deserto, sem perspectiva, sem sonhos, ele é encontrado por Deus, que o chama para voltar ao Egito, né? E tirar o seu povo de lá. E assim começa a terceira fase de sua vida. Moisés tenta recusar, afinal de contas, descobrira que não era ninguém. Tornara-se tímido, medroso, irritadiço, não sabia mais falar direito, perdera suas credenciais, sua altivez havia sido derrubada, sua empáfia havia sido destruída, sua arrogância havia sido esmagada, mas Deus disse que o queria assim mesmo. E Moisés foi talvez o maior líder da história da humanidade. Talvez porque enfrentou e venceu, com um povo despreparado e desarmado, a maior potência política e militar de sua época, o Egito. E também por governar um povo difícil. Israel no deserto foi um povo difícil, idólatra, ingrato, murmurador, violento, traiçoeiro, certamente com mais de 3 milhões de pessoas por cerca de 40 anos, num deserto pedregoso, árido, perigoso, até a terra prometida sob a custa de sua própria vida. Ele mesmo não entrou na terra, apenas a viu de longe. Simplesmente porque Deus lhe mostrara o que podia fazer a partir de um ninguém. Eu queria fazer algumas reflexões e aplicações a partir da experiência narrada que pode ser que falem profundamente a sua vida. A primeira delas é que a experiência narrada pode servir de analogia para a experiência da nossa conversão. Em alguma medida, por analogia, essa é a história de todos nós. A gente vive a vida sem pensar no dia de amanhã, sem pensar nas consequências, sem pensar nas adversidades, até que, em dado momento da nossa existência, saída à juventude e entrando na fase adulta, somos derrubados por algumas circunstâncias adversas da vida que nos fazem, muitas vezes, perder o chão, derrubar a nossa empáfia e nos fazer cair na real. Quantos de nós não chegamos a Cristo exatamente num momento como esse? Derrubados, quebrados, abatidos, sem sonhos, sem perspectivas, achando que não havia mais espaço para a gente nessa existência. E aí Jesus nos encontra, como encontrou Moisés no deserto, lá, segundo a Bíblia, ao sul da península do Sinai, no Monte Horebe. Deus às vezes nos encontra também nos desertos da vida e começa uma nova caminhada conosco, nos mostrando, afinal de contas, o que Ele pode fazer por meio de um ninguém, de quem acha que não tem mais esperança, que não tem mais perspectiva. Em parte, essa pode ser muito bem a analogia da experiência da nossa conversão.
Em segundo lugar, a experiência narrada também pode servir de alerta àqueles que estão vivendo como Moisés na primeira fase de sua vida. Aqueles que estão vivendo com uma espécie de rei na barriga, sentindo-se inatingíveis, cheios de orgulho, presunção e arrogância. Aqueles que pensam que a força de seu braço, sua destreza, sua educação, seu conhecimento, sua capacidade, seu sobrenome, seus recursos são suficientemente capazes de lhes prover tudo necessário para alcançarem o que quiserem. Cuidado! Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, já diz o apóstolo Pedro. Em terceiro lugar, a experiência narrada também pode servir de reflexão aos que estão, como Moisés, passando pelo deserto da segunda fase. E a esses eu diria, se é o seu caso, calma, o jogo só termina quando acaba. Deserto é lugar de humilhação, é lugar de autodescobrimento, mas também é lugar de instrução, de preparação, de aprendizado. Moisés estava no deserto, mesmo assim cuidava com esmero do que não era seu. Deserto é lugar de trabalho árduo e fidelidade. Só é colocado sobre o muito aquele que aprende a ser fiel sobre o pouco. Se você está no deserto, reflita, ore, pense e aprenda. Em quarto lugar, a experiência narrada pode servir de incentivo para aqueles que, como Moisés, possivelmente não conseguem mais enxergar como os planos de Deus podem ser realizados em sua vida. Para aqueles que pensam como as coisas podem mudar, como Deus pode realizar algo através de um ninguém como eu, como minha vida pode tornar-se diferente, como poderei vencer meus vícios, meus pecados, minhas fraquezas, minhas inconstâncias? Como conseguirei vencer desafios que estão diante de mim, sentindo-me tão incapaz? Como? Lembre-se que, apesar da condição de Moisés e todas as suas desculpas e fraquezas para não aceitar a sua missão quando Deus o chamou, Deus o quis mesmo assim. E Deus o fortaleceu com a sua presença, respaldando a sua vida com o seu poder. A mais importante variável dessa experiência narrada aqui, meu irmão, minha irmã que me ouve, não foi Moisés com boas atitudes, uma postura firme ou até mesmo uma fé inabalável. Não foi, porque ele não teve todas essas qualidades. E também porque tudo isso é passível de dúvida no momento em que nós estamos passando de aperto. A única, maior e mais importante variável da narrativa bíblica foi Deus. O Deus que é poderoso para fazer o que quiser. O Deus que pode pegar um ninguém e transformá-lo em libertador e grande líder. Deus. O Deus da Bíblia, o Deus e Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio de quem nós temos acesso a Ele. Portanto, querido, saiba que a mais importante variável na sua história não é você, não são seus filhos, não é um parente rico, não é sua esposa, não são seus pais ou mesmo um amigo muito influente, não é o seu sobrenome, não é a sua riqueza. O mais importante fator de mudança de uma história é Deus. É sobre Ele que a Bíblia fala. É Ele que a Bíblia aponta como digno de ser louvado e exaltado. É Ele que deu seu Filho Jesus Cristo por nós a fim de nos salvar de nossos pecados e nos dar a tão desejada nova vida. Como diz o salmista no Salmo 113, do verso 5 ao 9, ele diz: quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? O que se inclina para ver o que está nos céus e na terra? Levanta o pobre do pó e do monturo levanta o necessitado para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril habite em casa
e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Portanto, irmão, portanto, irmã, quantos de nós que somos os ninguéms nesta manhã, creamos no que Deus pode fazer através de nossas vidas. Creamos naquilo que Deus pode fazer por meio de um ninguém. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.